Paz, meus amados, queridos, estamos aqui de novo para a nossa 16ª aula, né? Vamos falar hoje sobre o pastor, que é uma das lições mais preciosas, né? É a gente entender um pouquinho sobre os ofícios, os chamados, os dons, para a gente poder também se encaixar naquilo que Deus nos chamou para nós podermos fluir. A palavra pastor na aplicação do dom ministerial é usada somente uma vez no Novo Testamento. Olha só. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, é a única vez que você vai encontrar a palavra pastor, né? Na verdade, não é a única vez que você vai encontrar a palavra pastor, mas é a única vez que você vai encontrar ela dirigida ao dom ministerial. Jesus foi chamado de pastor, né? Mas não estava falando de dom, estava falando sobre ele é um pastor de muitas ovelhas, certo? Ele é o bom pastor, ok? Em Efésios capítulo 4, versículo 11. É o dom ministerial que mais se identifica com a igreja local, ou seja, o pastor é aquele que foi chamado para cuidar, para edificar as ovelhas, nutrir as ovelhas, né? Então ele desenvolve um chamado ou um papel importantíssimo, que é cuidar da igreja local, né? O anjo da igreja, como a gente vê falar, né? Então o pastor da igreja, ele é o anjo da igreja local, ok? E aqui nós estamos falando da igreja no corpo de Cristo, não simplesmente uma denominação, que eu acredito que a placa de uma igreja, ela identifica um pouco do chamado, do trabalho, da marca da igreja, entendeu? Mas não se difere algo em respeito à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós todos somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra. Mas cada denominação desenvolve um papel, uma chamada específica, certo? Primeiro, o Supremo Pastor e seus pastores auxiliares, né? Jesus é apresentado como pastor, João 10, 11 e 1 Pedro 2, 25. Jesus é o pastor dos pastores, né? Paulo diz o seguinte, que o Cristo é o cabeça da igreja, é o pastor das igrejas, né? Todos os pastores estão debaixo do pastoreio de Cristo Jesus, certo? Então a gente precisa entender isso aqui, para a gente poder também seguir com clareza, edificando a obra do Senhor, certo? Então Jesus ele é apresentado como pastor dos pastores, ok? Segundo, e é chamado de o Supremo Pastor. Jesus é o Supremo Pastor, está acima de todos os pastores. Acima de todas as coisas está Cristo Jesus, o Supremo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 e Hebreus capítulo 13, versículo 20. Você vai encontrar exatamente as passagens sobre essa questão. Terceiro, ele só pode ser o pastor supremo porque tem pastores auxiliares. Aí encaixa o dom pastoral, o chamado, o ofício do pastor, né? Que é estar debaixo, né? Submetido a Cristo, submetido a Jesus, sendo enviado e sempre guiado pelo Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. O que Jesus disse a Pedro? João 21, 15, 17. João 21, 15 e 17. Vamos ler essa passagem para a gente poder entender um pouquinho sobre o que eu estou falando nessa manhã. João capítulo 15, versículo 17. Vamos lá. João capítulo 15, né? Vamos olhar aqui, João capítulo 15. João capítulo 15. É João capítulo 21, perdão. Versículo 15 e 17. Diz assim. É a passagem quando Jesus pergunta a Pedro, né? Pedro, você me ama? E Pedro por 3 vezes responde a mesma coisa. E na última vez Pedro diz, Senhor, tu bem sabes e me conheces, né? E sabes que eu te amo. E Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus chamou Pedro
para apacentar as suas ovelhas. Chamou Pedro como um pastor, ok? O que Paulo falou aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20, versículo 17 e versículo 28. O que Paulo ensina, né? Em Atos 20, 17 até o 28. Paulo começa a trazer clareza aos presbíteros, né, da igreja de Éfeso sobre servir ao Senhor, sobre desenvolver o chamado com humildade, com mansidão, considerando o Espírito Santo, considerando o chamado, considerando os dons e simplesmente seguindo Jesus como ele seguiu até então, com humildade, cuidado e se entregando de verdade. Barnabé foi enviado a Antioquia como este propósito, ou seja, pastorear na cidade de Antioquia. Atos 11, 19 e 26, certo? Então, esse é o papel do pastor, né? Se entregar, cuidar, visitar, alimentar, nutrir, né? Então, são os papéis distintos, né, que o pastor precisa desenvolver, fazer uma visita, trazer um discipulado, trazer alimento, cuidar das suas ovelhas. A palavra diz que nós não devemos somente tirar a lã e a gordura das ovelhas, mas sim nutri-las, né? Então tem maus pastores, tem pastores que edificam de uma forma errada, com certeza, eles se preocupam somente com a lã e com a gordura, com parte financeira, cuidam somente das partes que agradam a eles, né? Mas quando a pessoa precisa de uma visita, aí não tem, né? Não encontra. Então esse é o papel do pastor, né? O pastor precisa dar a vida pelas suas ovelhas. Precisa trabalhar incansavelmente para o crescimento das suas ovelhas, para que elas desenvolvam e para que elas gerem mais ovelhas. Ovelha gera ovelha. João 10, 10, você vai ver Jesus falando que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? Que o lobo se infiltra no meio das ovelhas para destruir, para matar, né? E nem sempre o pastor está atento a isso. Então o pastor precisa ficar atento a essas questões, né? Precisa ficar atento àquilo que se infiltra no meio do rebanho, às discussões, às filosofias, tudo aquilo que não é bom, o alimento que não é saudável. O pastor precisa desenvolver o finei, né? O discernimento, o entendimento, a clareza, a sabedoria, a revelação, está sempre buscando uma palavra de Deus para alimentar o seu rebanho, sempre buscando no Senhor a vitamina, aquilo que eles precisam para crescer, exortar quando precisa ser exortado, ensinar quando precisa ser ensinado, edificar quando precisa ser edificado e enviar quando precisa ser enviado. O pastor precisa ter todas essas habilidades exercidas no Espírito para que ele possa ser levado para esse lugar, né? De gerar um crescimento no seu rebanho. Então, o pastor é exatamente isso. O que é um pastor? É aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que cuida do seu rebanho, que levanta cedo, que dorme tarde, que é incansável em suas orações, em suas buscas, apresenta o seu rebanho diante de Deus. Quando uma ovelha está doente, ele dá remédio, ele busca o remédio correto, ele busca em Deus uma revelação, ele busca em Deus uma palavra, ele dá o antídoto certo na hora certa, ele não dá de mais nem de menos, ele sabe a quantidade certa. Então esse é o pastor. Um papel muito importante, é um papel que realmente é alguém que é chamado por Deus para conseguir carregar tamanha carga. Tamanhas são as dificuldades, né? Porque o trabalho de um pastor é enfadante. Na verdade, ele leva nos ombros as suas ovelhas e muitas vezes esquece de si mesmo. Então, a gente precisa entender isso, né? São os cargos, os dons, e cada um tem o seu preço, a sua renúncia e a sua entrega, tá bom?
Essa foi a nossa 16ª aula, muito produtiva. Falamos do pastor, a vida do pastor. Um dia desse eu vou gravar uma aula falando sobre a vida do pastor, as suas renúncias, suas dores, suas marcas. E muitas vezes ele não tem um ombro para chorar, somente o Senhor, né? Então é muito importante a gente entender que aquilo que fomos chamados também tem um preço, uma renúncia e uma entrega, ok? Deus abençoe a todos e um forte abraço.